Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo bíblico? Filipão, ora por nós, por favor. Deus Pai, muito obrigado por mais uma noite de estudo, mais essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que estão por vir e aqueles que não puderam vir também. Que o Senhor abençoe o pregador, o expositor dessa noite. Que não seja ele falando, mas o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós acabamos o livro de Apocalipse. Ficamos um ano inteiro vendo o que a Bíblia nos revela sobre o futuro. Nós vimos que Jesus irá voltar e como será a vinda dele. Acabamos o livro de Apocalipse e temos exatamente 7 aulas até o final do ano. Então, aí vai entrar Natal, Ano Novo, a gente vai dar uma pausa, aí voltamos em janeiro. Para não começar um livro e terminar pela metade, nós resolvemos fazer um curso relacionado à nossa escola bíblica de formação. É um curso teológico, então, sobre seitas e heresias. Antes da gente conversar sobre esse tema, eu queria que a gente lesse um texto para iniciar, que está lá em Efésios 4, a partir do verso 14. Efésios 4, 14. O ar aí tá bom para vocês aí? Quer desligar? Quer que aumenta? Tá tranquilo? Efésios capítulo 4, 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga tá amarrado. Mas amém. Efésios 4,14 vai dizer o seguinte: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induze ao erro. Irmãos, hoje nós iremos iniciar um curso sobre apologética. Alguém sabe o que é, ou melhor, nós iremos estudar um tema, uma área da teologia que chama apologética. Alguém sabe o que é apologética? Alguém já escutou essa palavra, apologética cristã? Apologética vem da palavra grega, significa apologéticos, que significa defesa. Então, a gente é defender alguma coisa, defender verbalmente alguma coisa. Quando a gente fala apologética cristã, nós estamos defendendo o cristianismo em relação às outras religiões. Porque nós podemos crer que a Bíblia é o texto inspirado por Deus? Porque nós podemos crer que o cristianismo é a religião certa? Porque nós podemos crer que a religião protestante é a denominação certa do cristianismo desde quando começou com Cristo? Então, a apologética vai estar relacionada com a defesa da fé. Então, desde a sua origem, desde a sua autenticidade, desde a sua superioridade em relação às outras religiões, às outras formas de ver o mundo. Só para você ter ideia, um parêntese, abre uma aspas, você sabia que existe 10 evidências primárias que Jesus existiu? Não sei se vocês já pesquisaram sobre... Não sei se vocês já perguntaram para si, será que Jesus existiu de fato? Será que existiu um homem em Nazaré, nascido numa virgem chamado Jesus? Será que a Bíblia é um livro correto? Será que a Bíblia, ao longo da história da igreja, será que não foi modificada, não foi trocada para o seu bel prazer? Então, a apologética serve justamente para defender esses assuntos. Só a título de curiosidade, existe 10 evidências primárias da relação, da existência de Jesus. Eu falo 10 tirando a Bíblia. A Bíblia é a principal. Mas outras 10 não cristãs que falam que houve um homem chamado Jesus, que nasceu em Nazaré, que foi um rabino, que
ajudou. Alguns falam que ele de fato fez milagres, outros falam que ele só foi um professor, um rabino, outros falam que ele morreu, e outros falam que teve pessoas que o adoram como Deus. Isso em torno do 1º e do 2º século. Outro assunto interessante é que, não sei se vocês já perguntaram sobre a questão da Bíblia. Nós podemos ter, eu afirmo, com 99,9% de certeza, quase 100% de certeza, que a Bíblia é a mesma Bíblia que toda igreja leu. Por que eu posso afirmar isso com toda certeza? Porque a Bíblia é o maior livro antigo em relação ao número de manuscritos. Nós não temos os manuscritos iniciais, não temos as cartas de Paulo originais, não temos as cartas de Pedro originais, mas nós temos manuscritos, que são cópias de cópias de cópias. Só o Novo Testamento são cerca de 6.000 manuscritos. O mais antigo que a gente tem datado é do ano de 130, é um papiro do Evangelho de João. Agora pensa comigo. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. O mais antigo que temos é de 130, ou seja, são 40 anos de diferença entre o manuscrito original para a cópia mais antiga. Só para compararmos, eu falei que Jesus tem 10 evidências. Pitágoras, não temos nenhuma evidência histórica primária que Pitágoras existiu. O que temos é textos, evidências de 600 a 800 anos depois da suposta vida de Pitágoras. Então, Pitágoras viveu por volta dos anos 500 a.C., só temos escritos a partir do 1º século depois de Cristo. Então, são 600 anos que separam a obra desse suposto autor. Então, a Bíblia tem 6.000 manuscritos. O segundo que tem mais manuscritos é o livro de Ilíada, de Homero, que tem cerca de 2.000 manuscritos. E a diferença entre um e outro é de 400 anos. Então, essas e outras evidências mostram que nós podemos confiar na Bíblia, podemos confiar que o Cristo existiu, de fato, um homem chamado Cristo. Mas isso é só para a gente colocar no contexto. Mas um dos ramos da apologética se trata sobre seitas e heresias. Ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, foram criadas várias seitas, várias heresias, que umas existem, outras já acabaram, outras foram erradicadas, outras vão e voltam, que ao longo da caminhada da igreja existiu. Para você ter ideia, as cartas de 1 João, o Evangelho de João, e se não me engano, a carta de Gálatas, foram escritas justamente para fins apologéticos. 1 João e o Evangelho de João foi para combater com uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo falava que Jesus não era Deus. Então, é o primeiro verso do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E no mesmo capítulo ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, da mesma forma que João afirma que Jesus é Deus, que Ele é o Verbo, que Ele é Deus, ele afirma também que Jesus é homem. Então, só no primeiro capítulo já quebra essa heresia. Mas ao longo do tempo, igual eu falei, foram criadas outras heresias. Mas antes de eu entrar na primeira heresia, ou seita, eu queria explicar algumas coisas. A primeira é que nós temos que separar divergências teológicas com heresias. Divergências teológicas é quando nós não temos um consenso sobre um determinado texto. Um exemplo muito claro é a questão do dom de línguas. Tem gente no cristianismo que crê que o dom de línguas é um dom dado por Deus para falar um idioma que você nunca aprendeu. Outra pessoa crê que o dom de línguas é um revestimento do Espírito Santo que fala idiomas angelicais, idiomas ininteligível, conhecido como batismo do Espírito Santo. Tem outras pessoas que creem que é os dois,
É tanto esse idioma idiomático quanto o idioma dos anjos. E por fim tem o quarto grupo que também não crê que é nenhum dos dois, é outra coisa, ou que não existe mais esse dom. Nós vimos em Apocalipse a questão do milênio. Nós vimos que tem gente que crê que o milênio é simbólico, tem gente que crê que o milênio é literal, tem gente que crê que o milênio Jesus vai voltar antes do milênio, tem gente que vai falar que Jesus vai voltar depois do milênio, tem gente que vai falar que é depois do milênio ou no meio do milênio. Quem está certo, quem está errado, eu não sei. Tem textos que a gente não pode chegar a uma conclusão clara e que fica no campo de debate. Eu penso isso porque eu vejo assim, isso, mas eu entendo a sua opinião. Quem nunca discutiu teologia? Né, Budel? Você lembra? A gente ficou até 2 horas da manhã um dia debatendo teologia? Então, quem nunca? Mas, quando esse divergir teologicamente, significa não interferir, não ferir o que nós chamamos de ortodoxia cristã. Ortodoxia cristã é o que é certo, o que é correto. E essas seitas, essas heresias, vão justamente atacar o que nós chamamos de ortodoxia. Nós irá atacar justamente o que é aquilo que nós chamamos de essencial para a nossa fé cristã. Então nós veremos aqui que é de praxe. A maioria vai falar sobre alguma coisa errada sobre a divindade de Jesus, ou a humanidade de Jesus, sobre a Trindade, sobre a Bíblia. Então, a gente vai ver que 99% das seitas, das heresias, vão divergir num ponto que fere, de fato, a sã doutrina. Outro ponto que eu quero deixar bem claro, que nosso intuito aqui não é atacar, ofender, desprezar nenhuma religião. Nós somos um país que vivemos um estado laico, então nós temos o direito de seguir a religião que bem queremos. O nosso nosso princípio, o nosso objetivo é somente fins teológicos, ortodoxos, doutrinário. Então, eu não quero que a partir daqui comece a causar intriga. Vai ter a pessoa daquela seita, então eu vou querer matar ela. Não quero isso. Eu só quero combater, não quero combater pessoas, eu quero combater doutrinas. Da mesma forma que nós temos esse direito guardado da Constituição, as pessoas lá fora também têm o direito de atacar, entre aspas, ou achar, porque a Igreja Batista da Lagoinha é uma seita. Aposto com você que em algum momento de BH ou no mundo, está lá, porque a Igreja Evangélica é uma seita, porque, enfim, eles têm todo o direito, nós também temos todo o direito. E o último aviso, antes da gente entrar, é que infelizmente só temos 1 hora. No caso agora só temos mais... Que isso? Já passou 15 minutos? Misericórdia. Temos 45 minutos para vermos essa doutrina. Então a gente vai ver apenas o básico, somente o superficial, porque infelizmente não dá tempo. E a primeira igreja que nós iremos ver é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidas também como Mormons. Mas logo avisando, eu não vou chamar eles de Mormons, porque eles não gostam de ser dominados dessa forma. É um apelido que o mundo deu, mas que eles não gostam de ser chamados dessa forma. Então, em respeito a eles, ou eu vou falar Igreja de Jesus, ou Santos dos Últimos Dias, ou SUD, porque eles gostam de ser chamados dessas formas. Para a gente entrar na igreja, temos que entender como foi criado. Para entender como foi criado, nós temos que estudar a vida do seu fundador, chamado-se Joseph Smith. Joseph Smith nasceu dia 23 de dezembro de 1805, nos Estados Unidos. Aos 10 anos, ele se muda para Nova York. E ele cresce, alguns da sua família seguiam a fé presbiteriana. Mas só que onde Joseph Smith morava, tinha várias outras, existia, entre aspas, uma guerra teológica. Alguns acusando outras denominações como seitas, alguns falando que as doutrinas estão erradas, e criava essa disputa de denominações. As principais da época eram
o metodismo, a batista e a presbiteriana. Mas algo incomodava Joseph Smith, algo no seu coração ficava incomodado. Ele via essa disputa de denominações e falava, gente, isso está alguma coisa errada, qual que eu tenho que seguir? Qual que é a certa? Qual que é a verdadeira? Então, ele lê um texto que está em Tiago 1:5. Não precisa abrir, mas que eu vou ler rapidinho aqui. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Essa passagem ficou palpitando no coração desse homem. E em 1820, cerca dos seus 14, 15 anos, ele estava num bosque, orando, pedindo, ó Deus, me dá a sua revelação, me passa a sua sabedoria, eu preciso da sua sabedoria. A sua palavra fala que se a gente pedir sabedoria, o Senhor vai dar sabedoria. Até que, no meio da oração, ele tem uma visão, uma luz forte vindo em direção dele. E ele fala que a luz é tão forte que não tinha palavras para descrever a luz. Era tão grandioso, glorioso essa luz, que ele não tinha palavras para descrever o que ele estava vendo. E ele vê a figura de dois homens. E um homem fala assim, esse é meu filho amado, e ouve-o. Joseph Smith, conversando com esses dois seres, perguntou, qual denominação eu tenho que seguir? Qual religião eu tenho que seguir? Será que eu tenho que seguir os batistas, aqueles que falam que a ceia é um símbolo? Ou a presbiteriana que fala que lá que tem que batizar bebê? Ou aquele discípulo de John Wesley lá, os metodistas? Qual que está o certo? Eu não sei qual que é o certo. Aí a revelação é o pai e o filho, eles viram e falam assim, todas as religiões, todas as denominações estão erradas, estão corrompidas, e a partir de você eu vou restaurar a igreja verdadeira. Passados 3 anos, em 1823, e isso na cabeça de Joseph Smith, eu vou ser o líder da igreja verdadeira, e ele pedindo a Deus sabedoria. Até que uma noite, no dia 21 de setembro de 1823, ele estava no seu quarto orando, ele tem uma outra visão, e outra luz entra no seu quarto, e ele fala que dessa vez a luz era tão forte, que era mais forte que a luz do meio-dia, e revela um anjo enviado por Deus, e o nome dele era Moroni. E Moroni fala assim com ele, Joseph Smith, existe algumas placas escondidas, enterradas em um lugar. E essas placas têm o Novo Testamento sobre Jesus, outra parte do Evangelho de Jesus. Então, no outro dia, ele acorda, no dia 22 de setembro de 1823, ele acorda, vai nesse lugar onde ele é ordenado, procura as placas e acha. Quando ele acha, ele pega as placas, mas quando ele vai tentar ler as placas, ele é barrado. Não, você só pode ler daqui 4 anos. Passados 4 anos, em 1827, ele finalmente pega as placas, e além dessas placas, tinha placas de ouro, e tinha 2 pedras, a Urim e a Tumim. E essas pedras seriam necessárias para a tradução dessas placas, que as placas estavam escritas em, como chama aquela escrita egípcia? Hierógrafo? Hierógrafo, né? Hierógrafo. Estava nessa língua. Então, passados 2 anos, ele começa a tradução em 1829, e somente em 26 de março de 1830, as primeiras 5.000 cópias foram produzidas, nascendo assim o Livro de Mórmon, o Outro Testamento de Jesus Cristo. Logo depois, em 6 de abril do mesmo ano, nasce a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith morreu dia 27 de junho de 1844, assassinado aos 38 anos. Após sua morte, os seus seguidores, cerca de 70.000
membros da sua igreja saem, lembrando que estão em Nova York, eles atravessam todos os Estados Unidos e chegam hoje em dia quando é o estado de Utah, e funda esse estado de Utah. Hoje, 150 anos depois, 150 anos? Enfim, até hoje em dia, cerca de 60% da população de Utah pertence a esta denominação, representando 60% da população do estado. Hoje, essa denominação está em 170 países, cerca de 17 milhões e meio de pessoas em todo o mundo, e só no Brasil 1,5 milhão de adeptos. Mas o que diz o livro de Mórmon? O que Joseph Smith traduziu? O livro de Mórmon começa na história por volta dos anos 600 a.C. Se você ler a Bíblia, vai lembrar que 600 a.C. está na mesma época do que o Império Babilônico invadindo o Reino do Sul. Então, o livro de Mórmon começa a narrar a história de uma família do patriarca Leí. Leí, antes da Babilônia invadir o Reino do Sul, avisa, eu vou mandar os babilônios atacar Jerusalém, vou destruir aquela cidade, lá todo mundo é ímpio, todo mundo me esqueceu, e eu quero que você e sua família vá para uma terra de promissão. Então eu quero que você saia de Jerusalém e vai para uma terra que eu vou te mandar. Conhece uma história parecida? Sai de minha terra, de sua parentela. E ele chega no continente que nós chamamos Américas. Aí é um debate se é América do Sul, América Central ou América do Norte. A maioria dos mormons acreditam que é na América América Central, lá na Guatemala, no México ali, naquela região ali. Mas tem uns que falam que é no Peru, outros falam que é nos Estados Unidos, mas a maioria crê que foi nessa América do Norte, na Guatemala, na região da Guatemala. Dessa família de Leí, chegando na América, formam duas nações, as Nefitas e as Lamanitas, que as duas se rebelaram constantemente. As duas guerravam constantemente entre si. E Deus vai enviando profetas. Então, envia o profeta Nefi, envia o profeta Alma, envia o profeta Mórmon, para chamar ao povo ao arrependimento. Passados 600 anos, chegamos no ano zero, cerca do primeiro século. Enquanto o povo estava guerreando aqui na América, as duas nações, no outro lado do mundo, tinha um homem chamado Jesus, que veio nessa terra, falava que era Deus, isso nós conhecemos no Evangelho. Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. Logo depois que ele é assunto aos céus, ele volta para a América. Ele vai na América e prega seu Evangelho para os nativos americanos. Eles falaram que ele ascendeu depois dos 40 dias e voltou? Não, ele ascendeu, depois, passado um tempo, ele voltou na América. Ele foi para a América. E aí pregou o Evangelho, ensinou. Tudo que ensinou nos Evangelhos, ele ensinou para os americanos. Beleza. Passados cerca de 400 anos, Jesus já foi embora, tudo mais, e o povo começou a se rebelar. Os nefitas eram o povo que amava a lei de Deus, guardava a lei de Deus, e a outra tribo era aquela que se rebelava. Só que ao longo do tempo, a nação nefita se corrompe e é destruída pela outra tribo. O último profeta, o profeta que nós chamamos de profeta Moroni, é filho do profeta Mórmon. O profeta Mórmon catalogou, juntou, organizou tudo o que os outros profetas anteriores a ele escreveu. E seu filho Moroni, esconde em terra para que isso no século V, então no século XIX, Joseph Smith acha, traduz e transforma no livro de Mórmons. Então o livro de Mórmon tem o nome em homenagem a
Mormon, o homem, o profeta que juntou todos os escritos e catalogou, juntou, organizou para que depois Joseph Smith traduzisse. Amém? Até aqui? Só uma pergunta, só recapitulando. O que define uma seita? Para mim, seita, e para a maioria dos estudiosos, é quando prega algo contrário à ortodoxia, no caso, seita em relação ao cristianismo. É aquilo que prega contrário à ortodoxia cristã. Então, tudo que é ortodoxo na fé cristã, então, trindade, divindade de Jesus, divindade do Espírito Santo, humanidade de Jesus, tudo isso é ortodoxo. Tudo isso é ortodoxia. Quando ataca isso, fere isso, para mim e para as pessoas de maneira geral, apologetas, é considerado uma seita. Então agora a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5 doutrinas de o porquê essa religião é considerada uma seita para o cristianismo protestante, católico, ortodoxo, de maneira geral. A primeira está... Só tinha branco? É polêmico. Eu nem entrei nessa parte, mas minha mãe perguntou sobre a questão da racial. Para vocês terem ideia, eu nem falar isso, eu ia falar só no finalzinho, um toque, que somente a religião foi criada em 1830, certo? Somente em 1978 que homens negros puderam ter cargos como pastores, vamos falar assim, puderam ter cargos de liderança. Então, cerca de 130, 140 anos, 150 anos depois da fundação da igreja. Então, tem muitos casos de racismo, casos de poligamia. Eu ia falar isso só no finalzinho, mas já que você adiantou, mas existe... Eles falam que não, mas existe um debate sobre se eles são racistas ou não. Então, cenas para os próximos capítulos. Mas a primeira doutrina que nós iremos ver aqui é em relação às Escrituras. Para nós, protestantes, cristãos protestantes, nós temos a Bíblia como o único manual de fé e prática. Eu sempre falo aqui, mas eu sempre repito, quando o pastor Márcio sempre ia pregar, ele sempre pegava a Bíblia e falava: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que eu digo que ela pode. Ou melhor, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Quem é mais antigo da Lagoinha, o pastor Márcio sempre, antes de pregar, ele sempre falava esse credo, esse texto, esse jargão, isso. Porque, de fato, que isso é fundamental para a nossa fé. Nós comemoramos semana passada a reforma, e um dos pontos da reforma era somente as Escrituras. Então, somente as Escrituras, igual 1 Timóteo vai falar, que ela é suficiente para o ensino, para a correção e para a repreensão. Ela é totalmente inspirada por Deus para que todo o homem seja capacitado para a boa obra de Deus. Então, para nós protestantes, cremos que o único manual de fé e prática chama-se Bíblia. Mas para eles... Mas isso veio depois do Lutero, né? Sim, teoricamente sim. Através das 5 solas que passou a ser assim. A gente vai ver no catolicismo, mas o catolicismo ao longo do tempo foi mudando. Então, você pega a patrística, os primeiros vão falar que eles defendem, eles escrevem, é claro que escrevem só doutrina, mas ao longo do tempo foram criando essas doutrinas. Então, no catolicismo até hoje, tem, além da Bíblia, tem a tradição e o magistério. Esses são os 3 pilares do catolicismo. A Bíblia, tradição e magistério. Os 3 estão em pé em igualdade. Por quê? Para eles, a Bíblia foi criada pela igreja. Não, e para nós,
a Bíblia criou a igreja. Então, a partir do ensinamento da Bíblia, é como nós devemos olhar para a igreja. A questão de Lutero até fazer as 5 escolas é porque tinha o poder, principalmente o Papa, acima da palavra. E até hoje, assim, muitas coisas que claramente não tem nada com a Bíblia e eles acreditam. Os dogmas de Maria, até ontem teve aquele debate ali sobre... A gente vai falar mais sobre o catolicismo, mas só para não perder... não sei se você viu, ontem teve um debate no conclave que falou que se Maria, de fato, poderia entrar como mediadora. Mas o Papa cortou. Pelo menos isso ele fez. Mas, voltando aqui, que a gente vai ver sobre o catolicismo. Só para não dar spoiler. Mas para eles, além da Bíblia, existem outros 4 elementos, 3 livros e o último é Revelações, que estão de mesmo pé de igualdade à Bíblia. Então, o primeiro é o livro de Mórmon. Se a gente ler a introdução do livro de Mórmon, olha, e é bonito, né? Olha, eu paguei esse livro aqui, ó. Adivinha quanto eu paguei? Mais 4 livros? São 3 livros e mais uma crença, que eu vou explicar daqui a pouco. Olha, capa dura, todo bonitinho, paguei R$22. Um livro desse não sai menos de 100 conto, não. Mas, enfim, só um desabafo. Olha que diz a introdução do livro. Fala assim: o livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro de comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. Esse livro de Mórmon é a Bíblia deles ou eles têm a Bíblia com Não, os 3? eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia e os outros 3. E esse livro aí? Então, além da Bíblia, então para eles tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Terceiro Testamento, que é o livro de Mórmons. Então, para eles são os 3. Então, para eles, o livro de Mórmon é a plenitude do Evangelho de Cristo. O outro é Doutrinas e Convênios. É uma série de coleção de revelações diretas dadas por Deus a Joseph Smith, que foi o primeiro líder, e os primeiros líderes pós-morte de Joseph Smith. Doutrinas e Convênios. O terceiro é Pérola de Grande Valor. É também uma coletânea de escritos adicionais traduzidos por Joseph Smith. Então, vamos lá. O livro de Mórmons, que podemos chamar de Terceiro Testamento. Doutrinas e Convênios, que é uma coleção de revelação dadas a Joseph Smith. Revelações diretas de Deus. Deus revelou a Joseph Smith. E a Pérola de Grande Valor é a coletânea que Joseph Smith traduziu. Adicionais que Joseph Smith traduziu. E o último é a revelação dos profetas vivos. Ou seja, na crença deles, ainda Deus pode falar por meio dos profetas vivos. Então, se o líder da igreja falar que teve uma revelação de Deus, para eles pode ser canônico, pode ser palavra inspirada por Deus. Então, pode virar doutrina. Então, são esses 4 livros, além da Bíblia, que eles seguem. Então, a primeira heresia é sobre as Escrituras. A segunda heresia é sobre a Trindade. A Trindade, sem dúvida, é uma das principais, se não for a principal, mas é uma das principais e primeiras doutrinas a serem formuladas na Bíblia. Então, desde o primeiro século, se a gente lê, vamos tirar, entre aspas, tirar a Bíblia, desde o primeiro século, você vai ver, esse primeiro e segundo século, são cristãos tentando compreender como que Deus, ao mesmo tempo, é um, pode ser 3. Então,
em resumo, o que a Trindade crê? A Trindade crê que Deus é o único Deus, que existe 3 pessoas nessa Trindade, 3 pessoas diferentes. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Essas 3 pessoas são diferentes, mas são Deus, único Deus. E elas merecem toda a honra, toda a glória, todo o louvor, da mesma forma, com essências semelhantes, iguais em poder, mas são distintas, são pessoas distintas. Essa é uma das poucas doutrinas que todo o cristianismo segue. Então, o protestantismo segue a doutrina da Trindade, o protestantismo crê, eu falei, o protestantismo, o catolicismo e a ortodoxia, ortodoxos seguem essa questão da Trindade. Mas para esses membros é pregado o triteísmo. O que é isso? Para eles existem 3 deuses distintos. Ou seja, para eles, Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus e Deus Espírito é outro Deus. E eles estão em uma unidade com um propósito comum. Ou seja, para eles são 3 pessoas distintas, são 3 deuses distintos, mas se juntaram por um motivo em comum. Enquanto vocês vão notando, vou adiantando por causa do tempo aqui. E cada um tem vontade separada, tem coisas separadas, mas ele tem apenas um propósito em comum. Olha o que o site, eu tirei isso do site deles. Cremos na existência de todos os 3, mas acreditamos que eles são seres separados e distintos, e que são um em propósito. O propósito deles é nos ajudar a alcançar a verdadeira felicidade nessa vida e após a morte. Tudo que eu tirei aqui, ou está aqui, ou está no site deles, o site oficial. Tem aqui os links, quem quiser, posso depois mandar esse PDF aí. Só não repara os erros de português. Mas está todo lá, tudo bonitinho, os links, todos os artigos lá, tudo bonitinho, para não falar que eu não peguei nada do além. Então, e olha que Doutrinas e Convênios, capítulo 130, vai falar: o Pai tem um corpo de carne e osso, o Filho também, mas o Espírito Santo é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Então, além deles crer em 3 deuses distintos, eles creem que o Pai tem um corpo igual ao nosso ser humano, o Filho tem um corpo igual ao ser humano. Você lembra da primeira visão que viu 2 seres? Então, ele viu o ser do Pai e o ser do Filho. E, por fim, somente o Espírito Santo é Espírito. Se fosse o Espírito Santo tivesse carne, estaria meio difícil. Mas, se a gente olhar na Bíblia, em João 4:24, vai falar que Deus é Espírito. Então, a Bíblia diz que Deus Pai é Espírito, o Deus Filho tem um corpo, mas só teve um corpo após ele assumir o corpo, se fez carne e habitar entre nós, e o Deus Espírito é Espírito. Amém? Tudo bem, tranquilo? Eu sei que é complicado, mas piora. Nada é tão ruim que possa piorar. A segunda terceira é que Deus já foi um homem. Deus já foi um homem. Olha que Joseph Smith falou: o próprio Deus foi como um de nós agora, e é um homem exaltado e entronizado no céu. Esse é o grande segredo. Se o véu fosse rasgado hoje, e se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês em toda pessoa, a imagem e forma do homem. Então, para Joseph Smith, eles creem, assusta não, Luiz, eles creem que Deus já foi um homem.
Mas onde eles tiram? E detalhe, esse baseio na Bíblia. Esse baseio em Gênesis 1, 26, que diz assim: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E não, Felipe. Mas quando o texto diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não quer dizer que o Deus já foi homem. Quer dizer que Deus nos deu algum de seus atributos. Deixa eu reformular. Existem atributos de Deus, que nós chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que são? Os atributos comunicáveis são todos aqueles que Deus nos permitiu ter. Então, a criatividade. Você vê, o homem é criativo. A razão, o raciocínio, o homem é o único animal pensante. O único, o Darwin, o único ser vivo pensante. O único que entende o que a razão do certo e do errado. Então, somente o ser humano tem esses atributos de Deus. Os incomunicáveis são aqueles atributos que somente Deus tem. Ou seja, a eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. São esses atributos que somente Deus tem. Mas para eles, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, significa que Deus já foi homem. E por causa disso, podemos tirar outras duas coisas. A primeira, que nós podemos virar Deus. Doutrinas e o Convênio, eu não vou ler tudo não, porque é grande. Capítulo 132, 19 e 20, vai falar que nós podemos virar Deus. Um casal, fala sobre o casal, um homem e mulher, se foram fiéis, se foram batizados, se foram, seguiu a cartilha toda, eles podem virar Deus e terão anjos a seu favor. Quem quiser depois ler, eu empresto o livro aqui. E a segunda sugere que Deus tem um pai. Olha o que ele fala. De modo que, se Jesus teve um pai, o que nos impede de crer que o pai teve um pai? Ensinamento do profeta Joseph Smith, páginas 365. Mas a Bíblia é clara em afirmar que Deus não teve início e nem teve fim. Ele não foi criado, ele não foi gerado, ele é eterno. Eu citei vários textos aqui, mas pelo tempo eu vou ler só um. Está lá em Isaías 43, 10. Vai falar assim: creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então a Bíblia é clara em afirmar que Deus é único e que não existem outros deuses além do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As duas últimas heresias vão falar sobre essa questão aí de Deus um pouco igual o nosso. Eu creio que João 1,14 também fala que o verbo se fez carne. Ele não era, ele se fez para habitar no meio de nós. Justamente. Ele ficou cheio de graça e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Justamente. Então, aqui a Bíblia em João 4 vai falar que Deus é Espírito. Então, o Deus Pai é Espírito, o Deus Filho era Espírito, até, igual você falou, João 1, que ele tabernaculou e se fez carne para viver entre nós. Ele se fez carne. Se fez carne, ele tinha outra... Eu creio que essa questão do Espírito Santo aí é porque Gênesis 1 vai falar, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E eles falam aqui que a única forma do Espírito Santo habitar em nós é porque tinha que ser Espírito. Senão, como uma pessoa iria morar dentro de nós? Entendeu? Se o próprio Testamento diz contradiz os ensinamentos, como é justificativa desse coisas? Irmão, se eu falar com você que 99% contradizem, a gente vai ver Espiritismo. Só adiantando, o Felipe que vai dar, já adiantando aqui.
O primeiro livro que eu li muito pouco, mas o primeiro livro estava escrito assim, que o Espiritismo não contradiz a Bíblia. Está lá, os escritos de Allan Kardec falam que o Espiritismo não contradiz a Bíblia. Allan Kardec escreveu isso. Aí você pensa, você pega a principal doutrina espírita, a reencarnação. Mas a Bíblia é clara em afirmar que o homem vai viver uma vez e vai morrer, e acabou. Ou vai para o juízo, ou vai para a salvação. Não tem mais isso. Então, a maioria das heresias são contraditórias. Eu vejo essa questão também, que a maioria das heresias é que o homem não concordou com algo da Bíblia e quis fazer uma outra congregação que se transformou uma seita porque ele não concordava com algo ali dentro da Bíblia. Aí, ao longo dos tempos, foi criando esse tanto de doutrina, porque é mais fácil eu doutrinar o homem do que eu entregar para ele a verdade e falar assim, ó, eu sei que está aí, agora é o seu Espírito Santo. Vai lá. Não, e outra, e sabe o pior? Nem essa questão, mas é a questão do... Se o povo lesse a Bíblia, é que o povo não lê. Aqui no negócio aqui mesmo, aqui tem uma... Só terminando aqui, eu vi uma pesquisa que os evangélicos brasileiros, apenas 16% da população que se diz cristã, leu a Bíblia por completo. Tem um vídeo daquele humorista, não sei se você já viu, não é o Thiago Ventura, não, aquele... Tem esse desateu, que ele fala, mas ele falou um trem que é verdade. Ah, você é cristão? Sim. Você já leu a Bíblia? Não. Então você crê num Deus que está revelado na Escritura, mas você nunca leu o que esse Deus quis revelar para você? Sim. É porque é muito grande. A piada era assim, e Senhor dos Anéis? 1 milhão de vezes. Infelizmente isso. Mas é verdade. Tem gente que se diz cristã, mas nunca leu uma Bíblia. E coloca aqui no Google que fala que o modo de vida, de regras deles, é que inclui as proibições do álcool, do café, do cigarro e do sexo antes do casamento. Então, eu creio que isso aqui é uma forma de doutrinar algo, tipo assim, é você o Espírito Santo. Entendeu? Porque se você for ver a questão de grandes homens hoje em dia, que são da igreja primitiva ali, eles fumavam, alguns bebiam. Você fala os pós-reformadores, né? Expulsam. O próprio Lutero também gostava de um vinho, de uma cerveja, gostava. Então, tipo assim, gostava de falar mal de um judeu também. É muito mais fácil eu falar que é proibido algo do que eu ter você dentro da congregação e falar com você assim, cara, a palavra fala que você tem que se libertar disso aqui. Mas isso aí é você e o Espírito Santo. Vamos continuar caminhando, vamos esquecer esse detalhe aqui. Aí eles vêm com uma regra de proibição. Aí só para a gente voltar aqui, porque só falta 10 minutos, mas eu estudando, no próprio site deles, eles fizeram um filme sobre a história de Joseph Smith. Se quiser depois, você pode assistir, tem no YouTube e tudo mais. E toda vez que a pessoa duvidava ou não cria, ele sempre falava justamente mais ou menos o que você falou. Tiago 1,5. Peça sabedoria e que Deus lhe dará generosamente sabedoria. Então, é a mesma coisa que você falou, pede para o Espírito Santo. Aí a pessoa já fazendo essa lavagem cerebral. Mas voltando aqui, que as últimas duas, uma tem relação com a outra. Semana passada, nós terminamos Apocalipse. Nós vimos que em Apocalipse vai falar para onde nós iremos. Tanto os justos quanto os ímpios. Mas a quarta heresia vai falar sobre de onde viemos. Todo mundo aqui já se questionou um dia de onde nós viemos. Para onde nós iremos. E de fato a Bíblia fala muito pouco sobre essas coisas. Nós sabemos algumas coisas, mas de fato a Bíblia não
se interessou em explicar. Como será o céu? Não sei. Tem algumas coisas. Adorarão o Cordeiro. Não sei o que. A gente vê o Apocalipse. Mas o que a gente vai ficar fazendo na eternidade? Será que a gente vai ficar cantando santo, 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 santo? Amém. Tomara que seja só isso. Mas como será a eternidade? A gente não sabe. A gente vai só descobrir quando chegarmos lá. Mas para eles têm resposta para onde nós viemos e para onde nós iremos. Para onde nós viemos chama a vida pré-mortal. O que é isso? Para eles, nós, antes de vir para essa terra, nós tínhamos um corpo, nós já vivíamos com Deus. E nós tínhamos um corpo espiritual. Nós vivíamos com Deus de forma espiritual. Todos nós, tanto os filhos, os homens, os anjos, todos eram filhos espirituais de Deus. Antes da criação, aí eu vou começar o que ele narra nos livros dele. Antes de Gênesis 1, Deus, o Pai Celestial, fez um grande conselho para mostrar o seu plano para a humanidade. E o plano consistia o seguinte, que Deus daria o livre-arbítrio para nós, que a gente ia viver da forma que quiser, mas que Deus ia mandar o seu Filho Jesus para nos salvar, No entanto, outro filho de Deus quis dar outro plano para Deus. O plano se consistia no seguinte: vamos criar um mundo onde ninguém tem livre-arbítrio, todos serão salvos, mas em troca disso, eu quero receber adoração. Esse anjo, chamado-se Lúcifer, esse filho de Deus espiritual, irmão de Jesus, para eles, Jesus e Lúcifer são irmãos, ele... Peraí, deixa eu... Ia de abalar mesmo. Mas vamos lá. Então, Lúcifer ofereceu o plano. Mas eles falam Lúcifer? Falam Lúcifer. Está lá o Lúcifer. Mas só que... Só terminar aqui, só o raciocínio. Só que Deus não aceitou. Então, o que aconteceu? Teve a rebelião dos céus. Então, os anjos que ficaram do lado de Lúcifer foram expulsos e virou Satanás e seus anjos, e seus demônios. E todos aqueles que ficaram ao lado de Jesus, hoje vivem nessa terra. Então, se você está vivo hoje, é porque na sua vida pré-mortal, você ficou no lado de Jesus. Só terminar aqui, Luiz, aí eu te falo. Então, mas tantas coisas para refutar, mas vou ficar só no... Quando eles falam que Jesus e Lúcifer são irmãos, na Bíblia fala que Jesus é Deus, afirma de forma clara que Jesus é Deus, e sendo Deus, era impossível ele ter irmão. E aí eles usam tanto o texto da Bíblia, quanto os outros textos. Então ele usa a famosa passagem de Isaías 14, que é um sério debate se fala sobre Satanás ou não, que a gente até conversou semana passada sobre o nome de Lúcifer e tudo mais, mas que esse baseio tanto em livros da Bíblia, quanto nos livros, doutrinas e convênios, para basear a sua crença. Falei. Então, se eles falam que Jesus era irmão de Lúcifer e todo mundo era filho de Deus antes também, então eles colocam Jesus no mesmo nível que vocês. Você lembra que eu falei que Jesus para eles é outro Deus? Então. E você lembra que eu falei que a gente pode virar um Deus? A cara dele foi melhor. Mas, então, para eles crer que nós tínhamos uma vida antes de existir, antes de criar o mundo, nós tínhamos uma vida pré-mortal, em que o Lúcifer se rebelou, se afastou, se apostatou e virou Satanás, e nós
que ficamos no lado de Cristo, tivemos a oportunidade de vir nessa terra com um corpo físico. Agora, a outra pergunta é sobre a vida após a morte. O que acontece na vida após a morte? Aí a gente viu em Apocalipse que existem 2 estádios intermediários e 2 finais. Só lembrando, para adiantar, que existe o céu e o inferno, são estádios intermediários. Então, quando a gente morre aqui, quem morre com Cristo está no céu, quem morre sem Cristo está no inferno. E 2 estados eternos. Então, novo céu, nova terra para quem morre com Cristo e lago de fogo e enxofre para quem morre sem Cristo. A doutrina cristã básica é essa. Amém? Mas para eles, existem 2 lugares intermediários, chamado paraíso e prisão celestial. Perdão. Então, 2 lugares. Paraíso é para aqueles que foram salvos, aqueles que foram justos e fiéis a Cristo e aguardam a ressurreição dos corpos. É um lugar de paz, de felicidade e aprendizado. E por fim, a prisão celestial é o local onde aqueles que em vida, hoje em dia, rejeitam o Evangelho de Cristo ou vivem uma vida de pecado. É um lugar de sofrimento e arrependimento, mas existe no catolicismo o purgatório. Para eles, a prisão celestial é uma espécie de purgatório. Para eles, as pessoas que estão no paraíso, que foram salvas, são convidadas a ir nesse lugar para pregar o Evangelho. Se as pessoas aceitarem, vai para um lugar. Se as pessoas recusarem, vai para outro lugar, que a gente vai ver agora. Então, lado intermediário e lado eterno. Para isso, existem 4 lugares para o reino eterno. O reino celestial, terrestrial, celestial e os filhos da perdição. Os 3, sabe aquele passagem de 1 Coríntios? Acho que 1 Coríntios 15, se não me engano, que fala que o sol tem o seu brilho, a lua tem o seu brilho, as estrelas têm o seu brilho, cada um tem um brilho diferente. É mais ou menos ali que eles tiram essa doutrina. Então, o reino celestial. Eu vi um vídeo, eles comparando, e eu gostei, analogia. Imagina você na escola. O reino celestial é aquele cristão que tira a nota 10. Aquele que cumpre, aquele que é fiel a Cristo, aquele que é fiel à esposa, aquele que passa pelos rituais. Aquele cristão nota 10. Sabe? Perdão. O reino terrestrial é aquele cristão nota 6, que passa na média. Aquele passou raspando. É aqueles que não viveram, sabe aquele crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo? Ou aqueles que não criam, mas foram pessoas boas? Foram pessoas honestas, trabalhadoras, não roubaram, não mataram? Eles vão para esse reino. Só lembrando uma coisa que eu esqueci, que o reino celestial, lá terá a presença do Pai e do Filho. O reino terrestrial, aqui as pessoas nota 6, terão somente a presença do Filho. O reino celestial. O reino celestial é o terceiro reino, que vai falar sobre aquelas pessoas que foram salvas, entre aspas, no purgatório, na prisão celestial. Aquelas pessoas que estão na prisão celestial recebeu o Evangelho e a partir dessa pregação creu e foi para esse reino celestial. E a partir desse momento eles vão ter a presença somente do Espírito Santo. Eles vão viver em um lugar de paz, mais distante da presença do Deus Pai e do Deus Filho. E por fim, o último, a perdição. É aquele que está guardado para Satanás e os seus anjos. Aqueles que se recusaram tanto em vida, tanto na outra vida, e recusaram, não quiseram saber, não quiseram aceitar, então eles vão para esse lugar. Não recebem glória nenhuma e nem ressuscitam para a glória eterna. Então vão para a perdição, para as trevas. Só concluir rapidamente aqui. Finalizamos nossa primeira aula
como eu disse, isso só foi superficial. Igual eu ia falar no início, mas meio que minha mãe já adiantou, que eu ia falar sobre os supostos casos de racismo que frequentemente eles são acusados. Para você ter ideia, igual eu falei, somente 78 que foram permitidos homens negros a ser líder. Vários casos de poligamia que o Estado americano, o governo americano teve que intervir porque estava dando muita bagunça. E outros vários, batismo pelos mortos, eles querendo batismo pelos mortos. Então, quem morreu, a pessoa que está viva pode batizar pelo morto. Então, são várias outras doutrinas. Até hoje é assim? Até hoje, e hoje ainda, tem várias. Mas, por causa desses motivos e vários outros motivos, nós consideramos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias uma seita. Cadê o martelo aqui, ó? Mas, só terminando aqui, mas o que nós podemos fazer? Isso eu vou frisar em todas as aulas. Será que nós temos que ir lá atacar, destruir os templos deles, pregar hereges, seus hereges? É isso mesmo, Felipe? Ou chegar e fazer uma chacina? Não, absolutamente não. Devemos amar, pregar e orar, para que o verdadeiro Deus quebrante, tire as escamas dos olhos deles, para que eles alcancem a salvação e saber que a Bíblia, o verdadeiro Deus, chegue até eles. É muito triste às vezes, aqui no Brasil é mais testemunho de Jeová, a gente vai ver daqui 2 semanas, mas muitas das vezes a gente trata essas pessoas com tanta falta de educação. Eles chegam, estão fazendo, entre aspas, o serviço deles, a gente ou ignora, ou xinga, ou bate na porta na cara deles, sendo que, apesar de tudo, eles são humanos. Então, eu não estou falando que vocês têm que aceitar tudo que ele falar, mas a partir disso aqui, tem que amar e pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não precisa de livro de Mórmon, não precisa de doutrinas, de convênios, não precisa de pérolas de grande valor, mas somente a Bíblia, somente o Pai, o Filho e o Espírito. Amém? Alguma dúvida? Já passamos 5 minutos, mas... O negócio é tão sério, tipo assim, se você não tiver um conhecimento e uma fé muito grande no que a gente crê, você vai ver, cara. Porque aqui, ó, isso aqui que você falou por último aqui, ó, foi um tema, até me trouxe a memória aqui, foi um tema que eu até tive muita curiosidade quando o Mateus explicou, que é Apocalipse 7, 4, que fala do número dos selados. 144 mil. 144 mil, você entendeu? E eu questionei ele, falei, e aí o resto da galera? Porque, tipo assim, esses 144 mil selados, se a gente for levar ao pé da letra, a palavra fala que eles ficarão ao redor de Deus. Certo? Tipo assim, aí tem a questão do galardão também. Entendeu? Então, tipo assim, se você não estiver muito centrado no que você crê, tem mandamento bíblico. Porque a palavra também fala que terão cristãos que terão um galardão maior do que os outros. Como se diz, né? A questão ali dos 12 discípulos, você entendeu? E só um crente aqui que vem só para esquentar banco na igreja, você entendeu? A palavra fala sobre isso, que uns vão ter um galardão maior que o outro. A palavra fala sobre os 144 mil selados, você entendeu? Então, tipo assim, tem embasamento bíblico, não é uma situação que, tipo assim, você vai virar e vai falar assim, isso aí tá muito fácil de acreditar, igualzinho outras seitas, outras situações aí, você entendeu? Tá muito na cara que não tem nada a ver. Tem a questão também que Paulo fala, né, que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele descreveu aquele tanto de gente. Você entendeu? Tipo assim, A gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu vou falar 2 coisas e eu termino. A primeira é que
Os 144 mil, a gente vai ver no Testemunho de Jeová, eles têm uma explicação para isso. E também, para de rir, Felipe. Isso é preconceito, Felipe. E outro, eu estava conversando com o Luiz semana passada, é que a gente brinca, fala que são seitas, fala que estão errados, de fato estão, mas a gente tinha que um dia, tanto na Testemunho de Jeová, tanto dos Mormons, sentar e aprender como evangelizar. Que eles dão um balde na gente como evangeliza. Posso contar seu testemunho? Você contou para mim semana passada? Do livro de Mormon, que você quase ganhou? Eu estava conversando com o Luiz semana passada e ele falou, cara, quando eu estava nesse momento de transição, de vir para a igreja, eu quase ganhei um livro de Mormon, porque quase me deram um. Aí, gente, tantos Mormons, tantos Testemunhos de Jeová, então essas seitas, eles têm o evangelismo excelente. Muito, dá um balde. Não falo só aqui na Lagoinha, mas cristão em geral. Eles dão um balde. A gente tem que um dia lá aprender culto de evangelismo. A gente tem que ir lá aprender com eles como evangeliza. Igual, você fala, que são coisas muito desagradáveis. Então se eu morrer aqui, será que eu posso ter uma segunda chance? Então, e as pessoas vão nessas doutrinas. Mas ele cai naquela situação, né, cara? A conversão não é pelo que o homem fala, e sim a quem o Espírito conduz, né, cara? Então... Não, justamente. Mas, aquele negócio, como que eu vou crer se não há quem pregue? A gente tem que pregar. Entendeu? A gente fica aqui, os crentes, quando eu falo crente, de maneira geral, fica aqui dentro da igreja domingo, acha que está satisfeito, bate porta aqui na igreja e vai embora, reclama que o culto demora, aqui geralmente é 1h30. Quando dá 2 horas de culto, o povo já começa a reclamar. Não estou falando de você, não. Eu estou falando de mais gente que deu 11h30, 11h40 e já começa assim, gente. Tem que cair uma coisa, cara, gente. Eu acho que eu falo isso muitas vezes, entendeu? O maior evangelismo do cristão não é estar tentando convencer as pessoas com a palavra, mas sim com a sua própria vida. Como você tem amado o seu próximo? E você pode ir ali e falar 1 milhão de coisas referente à palavra, mas como que é o seu dia a dia? Como é o seu servir para você que não está casado, para sua mãe e para o seu pai? Porque a palavra fala, filhos, honrai pai e mãe. Como você tem honrado seu pai e sua mãe? Porque não adianta nada, cara. Eu falo isso mesmo. Não, sim. Você está pregando a palavra de cabo a rabo aqui dentro da igreja, você entendeu? E lá fora são um demônio. Chegar na sua mãe e falar assim com a sua mãe assim, quem que eu vi? Um demônio. Um Vitor? Ele não cabe nem a roupa suja dele dentro do quarto. Se eu pedir ele um copo d'água, ele grita lá dentro do quarto que ele está estudando, que ele não pode fazer isso, que ele tem que pregar dentro da igreja. Eu creio que o que o Pedro o Pedro Deus pregou. Ali igualzinho o outro pastor que eu escutei hoje. O Pedro pregou. O Pedro pregou aqui sábado. Nós temos que ter aquilo ali como padrão. Família, você entendeu? Aquelas 5 passos ali que ele colocou, e é a pura verdade, cara. Nós queremos, em muito momento, colocar a igreja à frente de nossas famílias, à frente das pessoas. Eu sirvo dentro da igreja, mas dentro da minha casa eu não sirvo. Você entendeu? Então, tipo assim, se a gente não pregar com as nossas vidas, porque a palavra fala, eu creio que ela é muito clara, onde Deus coloca ali, o cara pergunta para Jesus, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Eu creio que isso é uma parte de um evangelismo maravilhoso. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Para muitos crentes, eles colocam o próximo em segundo lugar. Só que é muito claro, amar o teu próximo como a ti mesmo. O segundo é você. Como você tem se amado para você amar o seu próximo? Quem você tem visto no espelho? Você entendeu? Se eu chegar para você e falar assim com você assim, me fala um exemplo de um cristão, aí você virar para mim e falar comigo assim, Pastor Márcio, o exemplo do cristão que você quer apresentar para as pessoas tem que ser você. Então quem é esse cristão? Você entendeu? Então se a gente não entender isso, se a gente não colocar isso como primordial, nós não vamos estar evangelizando ninguém. Você entendeu? Para os homens casados,
mulher está aqui num congresso de mulher. Aí elas estão falando de marido. O marido dela é um pastor. O pastor vira e fala, aí ela vira e fala assim, seu marido, como é que é? Meu marido? Eu nem tenho contato com ele não, ele só vive dentro da igreja. Reclamação de, não vou colocar 100% não, porque eu não estou presente, mas de todos os pastores, de líderes de jovens, os líderes de jovens, eles falam que a maior reclamação dos filhos de pastor é que o pai prefere servir a igreja do que ser pai para ele. Eu vi. É muito fácil, É muito fácil, você entendeu? Eu vi a Ana Paula Valadão falando sobre isso, que o pastor Márcio falou que priorizou a igreja do que a família. E quando ela ia casar com o Gustavo, antes de se casar, ela falou, ó, eu quero que você priorize a família. E eu creio que tem que ser assim, você entendeu? Não tem como eu soltar o meu filho aqui dentro da igreja e falar assim, a doutrina é a igreja, pronto, acabou. Aí vai chegar amanhã, meu filho vai dar o testemunho dele e vai falar assim, eu passei minha vida inteira indo obrigar. Cara, eu tô vendo um tanto de gente, tem um cara que ele faz um negócio tipo que o Mateus está falando, você entendeu? Está fazendo. Aí ele chega para as pessoas assim, você acredita em Jesus? Eu vi. Aí a pessoa fala assim, não. Por que você não acredita em Jesus? Eu já até acreditei, mas em certa idade da minha vida eu parei de acreditar. Mas por quê? Porque a igreja me feriu. Porque meu pai era pastor da igreja e ele nunca deu atenção pra gente. Você entendeu? Então, tipo assim, se a gente não passar a entender que o nosso maior evangelismo é o nosso dia a dia, é lá fora, a gente não vai evangelizar ninguém, cara. A gente ficar, eu falei isso ontem, se a gente for preocupar só com a Bíblia, cara, Satanás tentou pegar Jesus com a Bíblia. Salmo 91, né? Você entendeu? Vamos. Está aberto aí dentro da casa, todo mundo aí que se julga Cristão. católico, sei lá, você entendeu? Tá lá. Ou 23. Mas vamos orar? Vamos. Senão, porque 9h15 já.